Seja bem-vindo ao Marca Talks, o podcast que conta a história por trás das marcas. Meu nome é Vanessa Lourenço, eu sou estrategista de marca pessoal e esse podcast tem por intuito a gente conhecer o porquê que as marcas existem, qual é a sua essência, a sua história e se conectar mais com cada uma. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Alexandre Vale. Ele é fundador da DLT, uma marca de roupas masculinas que já existe há 21 anos. Eu quero dar muitas boas-vindas, Alexandre. Eu quero que ele mesmo se apresente, porque nada melhor do que a própria pessoa para contar quem é. Muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, prazer estar aqui com você. Eu sou Alexandre, né? Nós temos a DLT desde 2003. Eu venho de uma família aí que sempre se envolveu no mercado de confecção, de moda, e vou contar o que eu puder aqui para contribuir também com todos. E, Alexandre, eu queria entender primeiro o porquê do DLT. Legal. O que significa? Nosso manifesto ele é baseado muito em alegria, em aproveitar, né? E eu costumo falar lá na empresa que você não pode só aproveitar as suas férias ou seu fim de semana. Você tem que aproveitar diariamente, né? Sim. Num café, sempre grato a Deus, né? Então, o DLT vem de delight, deleite e aproveite, né? Então a gente faz festa até quando tem muito boleto. Quem tem muito boleto é porque usufruiu muito, né? E agora precisa pagar bastante. Isso é uma boa visão. E, Alexandre, me conta por que você montou a DLT. Como eu estava falando para você um pouquinho, pra você entender, minha bisavó, ela foi a primeira costureira do Senevaldo Rocha, que foi o criador da Riachuelo. Aí eu tive uns tios industriais, minha mãe trabalhou para esses tios. Então, esse envolvimento não era nem com moda, mas com confecção no geral. Isso vem de sempre. Em 96, eu entrei na Faculdade de Economia na Federal. Minha mãe trabalhava para esses meus tios, só que vinha muito mal a empresa deles. E meu pai também tinha um negocinho tava muito fraco. E eu resolvi abandonar. Não vinha bem, não vinha satisfeito. E precisava ter um meio de vida. Tinha feito 1 ano de feira no interior. E comecei a comprar e vender. Eu vou explicar mais um pouquinho se você quiser. Claro. Mas até que em 2003 eu falei, vou me estabelecer. E vou botar um negócio de... Na época eu só olhava confecção em si, né? Vender roupas, né? E depois eu fui entender que não era só vender roupa, né? Você comunica, você traz todo um contexto. Mas, na verdade, não tem uma história muito linda. A história é a seguinte, eu precisava de um meio de vida. Então, eu resolvi, naquele momento, abrir a DLT. Perfeito. E, Alexandre, você disse que você precisava de um meio de vida, abrir a DLT, mas quais foram os principais desafios para abrir a DLT no início? Eu acho que eu vou falar dos desafios anteriores, né? Porque a gente, quando é muito jovem, a gente tem um monte de insegurança, de incerteza, né? Isso que eu tento passar muito dentro de casa, que eu tenho uma filha de 16 para 17 anos e tenho um menino de 12 que vai fazer 13, né? Passo muito para eles assim, é muito importante você ter uma decisão. Você pode ir lá na frente mudar, mas se você fica indeciso, sem saber o que quer, você não começa a construir nada, né? Então, eu precisei tomar essa decisão de... começar alguma coisa, né, quando eu abandono a faculdade, e era muito propício, né, eu vou falar antes dos desafios um pouquinho, tá, vou me estender só um pouquinho. Claro. Eu não tinha compromisso, eu tinha, graças a Deus, casa e comida, e eu comecei a comprar e vender. Eu tenho uma historinha dos R$100, né, eu recebi uma conta do cara na feira lá, que eu fiz um ano de feira de R$100, e comprei 13 camisas e comecei a comprar e vender, e tentando acumular um capital, aproveitando aquele momento que eu era solteiro, não tinha despesa. E em 2003, já acumulado algum capital que eu tinha um carro e tinha algum dinheiro. Eu falei, eu preciso agora, eu sempre fiquei pensando no próximo nível, né? Certo. Então eu preciso me estabelecer para tentar construir uma história, né? E o maior desafio sempre é a decisão, né? Nesse momento que eu quis abrir a DLT, a primeira, que é, graças a Deus, até hoje é o mesmo CNPJ, meu irmão, que sempre foi um apoiador, um querido, ele mesmo falava, Lê, você está comprando, vendendo de uma forma informal, você ainda é jovem, para que se estabelecer? Para que atrair tanta despesa?
E eu entendia que se alguém deu certo, alguém cresceu, eu quis me estabelecer. Então, acho que foi essa coragem de assumir aquelas despesas fixas para começar, né? Foi um dos primeiros desafios. Perfeito. É como se você tivesse uma confiança de que ia fazer dar certo, né? Porque ninguém investe e tem uma despesa fixa por mês sem a confiança de que vai conseguir suprir essas despesas. E você lembra, assim, o que te motivou? Você falou assim, olha, eu vou fazer dar certo, eu vou me fixar, mas você lembra do sentimento que você tinha, o que te fez, além da decisão, a fazer uma empresa mesmo fixa e montar algo mais sério para tua venda de confecção, como você falou? Eu era o próprio mercado, ele me mostrava, né? Eu sempre pensei assim, tudo que eu me proponho a fazer, se alguém já fez, eu posso tentar fazer também. Algumas coisas talvez eu não consiga, por competência, por experiência, mas se alguém já fez, eu posso fazer. Mas a fé também, e a fé, né, principalmente, né? Essa coragem, ela vem de dentro, né? Ela vem de Deus, então... ao longo desses 21 anos, eu tenho um bocado de história que ela é pautada só na fé e na coragem vinda de Deus. E quais foram os principais desafios no início que você enfrentou quando montou a DLT? Eu começo lá em 2003, inclusive eu tenho esse caderninho era meu livro Caixa, eu tenho do dia mais ou menos 7 de outubro de 2003 até o 31 de dezembro de 2004, todos os dias. Eu tenho isso com muito orgulho, né? Porque hoje, eu vou te responder já, mas hoje a gente tem 140 e poucos funcionários, a gente passa a pandemia, temos 20 lojas próprias, eu acho que a DLT sai muito mais forte da pandemia, apesar da tragédia, né, que foi para todo mundo. Então, ver todo esse percurso, isso, né, traz essa motivação, esse orgulho, né? Mas o maior desafio, primeiro, é saber o que eu queria fazer, né? Então, eu começo enxergando aquilo como um meio de vida, me estabelecer e ter uma constância, né? Aí, logo, eu descubro, né? Vem os primeiros insights, né? Que eu queria vender roupa para jovem. Eu comecei a comprar e vender, fabricava um pouquinho. E eu falei, pô, o jovem todo fim de semana ele tá na festa. Inclusive, eu estava sempre, né? Eu gostava. A gente gosta muito de festa. Então, eu entendo que eu descubro que eu preciso fazer roupa para jovem. E a coisa foi acontecendo. Então, esse desafio inicial, o principal era... E conseguir vender, né? Porque primeiro você não sabe nem o que vai vender direito. E você acertar no produto, no preço, são desafios que você vai entendendo, vai escutando muito cliente. Eu tava sempre na frente da loja com a menina, com a nossa funcionária número 1 lá, e ouvindo, e vendendo, e isso é muito importante, né? Porque você vai construindo. E assim até lembrei aqui na hora, assim, não é nem sobre... Mas assim, como as pessoas, quando elas veem... Normalmente a gente vê a vida de alguém pronta, e você não sabe de nada o que ele passou, dos sacos na cabeça, das gastrites, dos choros, de nada. Mas eu lembrei de um fato, assim, daquela época, né? Que eu sempre gostei de gente, de conversar e de atender. Eu lembro como se fosse hoje, na primeira loja, uma senhora me comprando lá, olhando, ela pergunta, mas essa malha não é ordinária, né? Então são desafios diários, né? De uma patada dessa, as confusões de gerir um estoque pequeno para um caixa pequeno. Então são vários desafios. E por que roupa masculina? Por que você decidiu fazer roupa masculina? Eu entendi que era mais fácil, né? E por ser jovem, naquela época, eu devia ter... 2003, eu tinha 25, 26 anos. Então, eu curtia muito me vestir, comprar, né? Ousar. Eu venho de uma... Assim, apesar da minha família toda, e eu digo que meu sangue é potiguar, porque minha base de família toda é do Rio Grande do Norte. Boa parte da família, naquela caminhada atrás dos meus tios, que foram foram industriais, minha mãe trabalhou para eles. Minha mãe morou em São Paulo. Eu nasci e vivi até os 15 anos. Então, quando eu venho morar no Ceará, eu venho com a bagagem de São Paulo, porque hoje é tudo muito rápido. Mas em 92, quando eu venho morar aqui, o paulista tinha costumes de roupas que às vezes aqui o cearense ainda não tinha. Então, eu gostava, né? Eu andei de skate, voltei a andar depois de velho. Então eu usava umas calças xadrez, eu gostava muito de sair do convencional. Então isso me atraiu. Por isso a roupa masculina.
Então, quando você começou a produzir roupa masculina, em 2003, mais ou menos, as suas inspirações... 2003. 2003. Isso. As inspirações para criar as roupas era nesse estilo mais do jovem que gosta de sair e tal. E hoje a DLT, ela continua mantendo esse estilo ou ela faz outras gamas de estilo para roupa masculina? Legal. A gente... É assim, em 2003 eu e uma funcionária, né? Então eu nem criava, né? Eu buscava referências, né? Alguma coisa de fora. Não tinha viajado ainda para fora nessa época. Não tinha tido acesso. E eu digo isso, quem tem essa condição, e hoje mais, acho que faz muita diferença, né? Eu vejo meus filhos, eles vão ter outra referência, né? Mas eu olhava muitas marcas de São Paulo, de outros lugares, e tentava pegar a referência ali. Então, tanto eu comprava a peça pronta, como eu fabricava, né? Em 2000 só para fazer a conta justa aqui, meus filhos vão fazer 16 e eu vou fazer 22. Então, em 2009, mais ou menos, eu contrato um estilista. E essa foi a grande virada, a grande virada da minha cabeça. Porque o estilista vem com todo um apelo de moda, de comportamento, de comunicação. Eu conheci pessoas muito legais, assim, nesse meio todo, de marketing, de agências grandes aqui, que eram amigos dele. Então eu comecei, o Alexandre, que vendia roupa, e gostava de roupas mais ousadas, ele começou a entender que ali não era só vender roupa, era vender um comportamento. Mas respondendo a tua pergunta, eu começo com essa roupa que eu sempre acreditei nas roupas que eu vendi. Só que a gente teve muitas mudanças, né? Eu começo atendendo muito do que eu acreditava para a época. Quando o nosso estilista chega, ele começa a cuidar mais de coleção. E a gente acabou ficando com a tendência de ficar muito ousado. Mas o momento também pedia ousadia. Eu acho que houve até um destaque. Só que eu acho que em algum momento a gente foi mudando demais o perfil da marca, né? Aí a gente quis equilibrar, porque eu acho que a marca é para todos, né? Aí eu acabei ouvindo mais o comercial, e com a ajuda do mesmo estilista que tá com a gente há 16 anos agora, vai fazer em janeiro, é o Lindenberg Fernandes, assim, muito orgulho, é um querido da gente, assim. E eu acho que a gente trouxe uma maturidade para a marca, que ela tem vários guarda-roupas, né? Tem um cara mais ousado, que usa uma oversize de boa, uma calça mais solta, como eu tô hoje aqui, mas tem um cara de alfaiataria, mais casual, mas nunca muito quadradinho, sempre com um toquezinho da DLT. Perfeito. Então pode-se dizer que a DLT, ela é para todos os públicos, né? Isso. Mas você falou, quando eu perguntei para ti o que significava DLT, e você falou assim, no nosso manifesto a gente fala muito sobre a diversão e tudo. Então existe na marca de vocês uma estrutura pensada na divulgação dessa marca, né? Vocês fizeram a brand certinha e tal. E dentro dessa marca, o manifesto Se Divertir, quais são os valores da marca? O que é que você quer transparecer de valores da DLT? Legal. O que é que tem do Alexandre de valores que transparece através da DLT? Legal. Só porque você falou do brand, né? A gente teve até o rebrand, né? Que foi em 2019. Que foi, eu vejo um marco muito grande, assim, quando a gente consegue chegar com o nosso QG, que é o nosso lugarzinho lá, que tem muito a nossa cara e acaba convidando para nossa cultura. Quando você entra, você sente, né? E foi feita essa mudança de marca, e foi muito feliz o profissional, foi um cara do Rio, Carlos Denisies, que é um amigão nosso, cara muito querido, e ele foi muito feliz porque ele conseguiu extrair exatamente esses valores, esse comportamento. Ele entendeu que existe um clima diferente na DLT. Não é uma empresa perfeita, né? Com certeza a gente tem falhas, tem alguma situação às vezes mais tensa. Que negócio é isso, né? Só que o que prevalece, graças a Deus, é alegria, felicidade. Então, a gente tem uma historinha lá de impactar momentos, né? Encantar pessoas. Mas os valores que mais me direcionam, o primeiro valor é verdade, né? Isso eu aprendi com minha mãe muito cedo. Eu fiz uma camisa pra minha mãe com 13 anos, que assim, a verdade é a tua cara. Ai, que lindo. Então eu sou muito, eu sou até chato, e às vezes, mas eu sou muito verdadeiro. Então, acho que a verdade é uma coisa que nos direcionam, né? Respeito, muito respeito, né? Eu falo muito que lá eu estou dono, né?
E eles podem até não adianta, você não consegue falar de si, né? Mas assim, é muito importante a devolutiva deles diariamente. Então, eu fico muito atento a isso para eu entender se eu realmente estou sendo um empresário do jeito que eles merecem, né? Porque a pessoa todo dia tá lá se dedicando a gente, lutando. Então, eu passei por aí. Verdade e respeito. Você estava comentando comigo ali que você tem funcionários de 19 anos, né? Tem funcionários aqui que você falou, o estilista com 16. Isso é um reflexo desse respeito e dessa verdade que você fala, né? Porque é difícil você manter um funcionário por esse tempo todo, porque a cultura e as dinâmicas internas da empresa tem que estar muito saudáveis para você conseguir manter um funcionário por tanto tempo assim, né? E assim, falando agora do Alexandre. O Alexandre tem a DLT e trabalha com marcas, né? Trabalha com homens, né? Trabalha com roupa masculina. E a tua essência está na marca DLT, não é isso? Sim. A tua essência está. E você pensa em abrir outras marcas ou outros desafios? Ou você pretende daqui para frente se manter e aperfeiçoar a DLT? Eu sempre foquei na DLT. Cheguei a ser sócio de uma agência com o Charles. Charles trabalhou na 333 da Massa Travessone no passado. Conheço. Eu montei a Tanque com ele na época. Depois de um ano e meio eu entendi que não fazia sentido. Eu não era parte realizadora. Eu era só um investidor. Então eles seguiram sozinhos, né? Me ajudaram bastante. E foi muito importante. Mas aí depois eu saí. Então... Aí só na pandemia eu decido fazer outras coisas, né? Então da pandemia pra cá a gente abriu uma pizzaria, que o nome é Z-Boys, na Praia de Iracema. É um lugar democrático, é muito alinhado com a DLT, porque é democrático, é bacana. Se você olhar a marca é forte. Aí eu também virei sócio da minha irmã, que você entrevistou, e eu tô aqui, acho que já na consequência desse primeiro contato com ela, que é a SEI, né? Mas eu tenho um monte de sonho, de desejo, e eu acho que eu vou começar a conseguir realizar agora, né? Porque a maturidade da DLT, hoje a maturidade do gestor Alexandre, da gestora Renata, que é minha esposa que está comigo desde o início, né? Também, ela é a parte dura do negócio. Eu sou a parte que aliso da cultura lá, e ela que tenta botar tudo na rédea. A gente veio amadurecendo, porque 2019, com a pré-pandemia lá, tinha acabado o prédio, o QG, e eu nunca fiz conta. Eu sempre, com responsabilidade, sem ferrar ninguém, eu sempre usei o dinheiro todo da empresa para tentar melhorar, crescer, abrir loja, né? E quando a gente chega na pandemia, a gente chega muito apertado. Mas Deus foi enorme, assim, eu tenho um testemunho enorme em 2021. E a gente conseguiu mudar regime tributário, a gente mudou o sistema para TOTOS, e a gente vem numa crescente esses últimos 3 anos e abrindo novas lojas. Então agora eu tô... E uma maturidade, né? Toda uma maturidade que vem lá de 2016, naquela crise que teve em 2016 até essa pandemia, pra gente virar um gestor de mais cuidado, né? Porque eu era um empreendedor. E eu precisei construir um empresário de fato para hoje estar colhendo e amanhã conseguir fazer esses novos negócios. Por enquanto, só esses. Perfeito. E nessa trajetória de 21 anos, você lembra de alguma história em específico que mudou a tua visão de negócios? Que mudou, assim, de um dia para o outro, não. Mas, assim, teve marcos importantes, né? Tipo assim, nessa crise que eu disse de 2016... eu me senti inseguro, né? Foi uma recessão no tempo da Dilma e eu devia ter na época 8 lojas e, como eu disse, né, abandonei aquela faculdade de economia, sempre foi no peito e no sentimento, porque eu vivia muito negócio, tanto produto como gente, como venda. E ali eu convido a Gomes de Matos, através do amigo Guilherme Pequeno, que estudou comigo, que a gente não se encontrava mais, se reencontrou. E ali eles começaram a nos ajudar a virar a chave para esse empreendedor virar empresário. Então ali foi uma virada, foi um momento importante. E a gente vem construindo essa gestão mais profissional. Em 2020, na hora da pandemia, fez diferença.
Só que eu não tinha melhorado a condição de caixa, eu sempre fui muito ousado. E sempre dei muito pro negócio. Então, 2020 e 2021, o desafio foi muito grande. Mas, com coragem, com fé em Deus, a gente foi virando a chave. E aí foi muito importante também. Foi a hora que eu entendi que a gente estava maduro para mudar o regime tributário. Né? Então, o que eu falo muito hoje para alguém que está no ramo é o seguinte: você precisa ter profissionais competentes e sérios. Né? Não tem caminho curto. Caminho curto você morre, você se perde. O caminho é o certo. Mas quando você tem profissional competente nessa parte paralela de gestão, de tributário, etc., muda o jogo. Perfeito. Então isso fez muita diferença. Você falou uma coisa que eu defendo com garra, não tem caminho curto. E a gente vê hoje em dia isso sendo vendido à torta e à direita. 3 passos, um curso simples, ou faça isso e você duplica a sua renda. A gente tá vendo muito isso nas redes sociais, ainda mais que as redes sociais elas tendem a fazer conteúdos cada vez mais curtos para reter a atenção, então eles estão simplificando demais algo que dá trabalho, né? Não tem como eu falei, te perguntei agora, existe alguma situação que te mudou? Você falou, não, de uma hora para outra não deu para mudar, porque realmente é um processo. É um processo. E uma coisa que você falou sobre ter um objetivo, né? Eu sempre defendo que as pessoas precisam, na marca pessoal, ou na sua empresa, ou na sua vida pessoal, enfim, ter objetivos muito claros. E só avançar para um próximo objetivo quando aquele objetivo anterior foi ou resolvido ou modificado, mas nunca avançar, nunca atropelar. Existiu algum tipo de ideia que você tinha no início? Olha, eu queria fazer desse jeito, mas o tempo foi mudando e você viu que era de outra forma? Aconteceu algum objetivo? Você falou assim, não, por exemplo, eu quero de início começar com 5, tô falando aqui, 5 lojas, mas você percebeu que com a vivência, não falou assim, eu vou começar com 3, ou eu vou, como você falou, mudou muito quando vocês mudaram o regime tributário, ou seja, o que é que teve de vivência que antes você achava que era de um jeito e depois você percebeu que era de outro? É assim, primeiro quando eu abro a primeira loja, era só aquela loja, assim, que ela dê certo e eu tenho sustento, né? Porque eu gosto muito de trazer a realidade, sabe? Porque é muito lindo, é muito confete, né? Então, tem confete hoje, mas o confete foi construído a custo de muito suor, muito choro, né? Então, na verdade, eu queria ter um negócio. Quando eu enxergo uma loja no Norte Shopping, depois de 4 anos de negócio, eu falei, eu vou para um shopping forte. O Norte Shopping era muito forte. Era ele e Guatemi pau a pau. E todo mundo, não vai, é muito caro. Eu falei, eu vendo meu carro, vou ter a garantia do valor da luva, porque tinha luva nessa época lá. Mas eu tô lá. E então, assim, eu não tinha uma visão de tantas lojas. Foi acontecendo organicamente. Em um outro momento, que antes daquela recessão, eu falei, eu vou ter 100 lojas, se Deus quiser. Só que aí a coisa, quando você vai subindo de nível um pouquinho, você vai entendendo que pesa muito. Aí já mudou, né? Eu tô te falando a realidade como foi, né? Então, das 100 lojas, teve um momento que eu falei assim, eu não vou conseguir aguentar essas, que era muito cansativo, né? E essa virada, né, de jogo, de gestão e todas essas mudanças tributárias, etc., isso me voltou a trazer uma lente, falar assim, tanto que a gente abriu 4 lojas de outubro do ano passado para cá, né? Foi o Terrazo, Jockey e 2 em João Pessoa, no Manaíra e no Tambiá. E fora essas 4, a gente reformou mais umas 5. Agora, tem dinheiro em caixa? Não. Tá sobrando alguma coisa? Não sobra nada, é tudo pro negócio. Então, mas assim, teve sempre essas mudanças, né? Certo, perfeito. Você falou uma coisa aí, que você disse que em 2021 teve um grande testemunho. Você se sente à vontade para contar esse testemunho? Eu tenho obrigação. Perfeito. Me conta, eu fiquei curiosa, eu fiquei com esse testemunho em 2021. Eu posso abrir um texto bem rápido? Claro. Não vai demorar 30 segundos. Não, fica à vontade. Eu vou te contando e eu vou abrir o texto. Em 2021, foi a segunda pandemia, né? E nessa segunda pandemia, eu tô procurando uma conversa com a minha contadora no dia. Certo. Nessa segunda pandemia, a gente não conseguiu mais aquela ajuda do governo federal, porque ele já tinha feito a primeira vez, né? E a gente tinha acumulado algumas situações, né? Porque foram postergados alguns financiamentos, algumas coisas, e tudo estourou de uma vez lá em 2021. Aí eu passei, 21.
Aí, moral da história. Você sabe aquela semana que tudo está no seu ombro? Eu vou tentar resumir aqui. Eu estava com uma situação que é normal, né? O Ministério do Trabalho estava na empresa fazia uns 15 dias. Mas sempre é um trabalho, né? Literalmente é um trabalho, né? E isso é normal, eles precisam fiscalizar. Eu tenho uma situação com a nossa vizinha, desde que eu fiz a reforma lá, que ela resolveu encrencar com a gente. E foi pra justiça, ela tem esse direito e a gente defendeu e tá tudo bem. Mas ela ficava mandando gente da prefeitura. Eu sei. Eu exponho mesmo as coisas, tá? Eu sou bem verdadeiro. Eu tinha um endividamentozinho bem razoável e uma das dívidas no Banco do Brasil estava aparecendo e me atrapalhava com os fornecedores. E eu gosto de lembrar os 4 problemas. Eu tive uma situação de uma produção maior que era uns 30 mil reais pro movimento que a gente faz, não acontece nada. Mas quando você tá na iminência de perder uma produção, 30 mil reais no meio de um monte de problema e num aperto financeiro, é mais uma gota que pesa no copo. Então, na sexta-feira, eu tinha recebido a visita do pessoal da prefeitura para fiscalizar lá, porque houve uma denúncia, de novo, da minha vizinha. Não estou falando mal aqui de ninguém, eu só estou falando do meu testemunho. Certo. E eu tava de saco cheio, cansado, e aqueles dias que você fala assim, se você tivesse uma oferta para desistir, você aproveita. Aí eu chego do almoço e passo na sala onde fica minha esposa com o administrativo todo e minha contadora tava lá. E ela falou assim, né, no bate-pronto, né, ela é uma pessoa muito séria, muito do bem, ela falou assim, dá vontade de fazer a mesma coisa que essa mulher faz com você, né, Alexandre? E na hora eu respondi, né, eu falei assim, mas isso, eu não sou isso. Quem é isso? Quem é desse jeito deve ser ela, né? Tô até levantando aqui uma situação que foi, se não foi, mas foi 40 e poucas denúncias, então aí que ela prova aí que eu tô errado. Mas ela me fala isso, né? Aí eu vou pra sala com aquele peso e eu nunca mais tinha aberto a Bíblia, né? Minha mãe é muito católica, eu sou muito cristão, né? Eu acredito em Deus, minha mulher é evangélica e eu frequento a igreja católica, eu sou católico, mas eu sempre fui cristão. E eu nunca mais tinha lido nada e veio uma palavra aqui, eu tô na mesa aqui, veio uma palavra, uma notificação. Quando veio a notificação da Bíblia que eu tinha um aplicativo, eu falei, é pra mim, certeza. Aí eu apertei em cima, é pra mim, aí veio essa palavra. Então eu tinha uma pessoa que criava situações que não eram muito justas, né? Eu tô pra eu falar legal aqui, porque eu também não posso estar... E eu fui convidado a errar também, né? No sentido de repente... Convidado não. Alguém já tinha me falado a mesma coisa, que a minha contadora brincou assim, mas... Aí veio essa palavra, né? Bem rapidinho, tá? Pode ler. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não tiver aí do meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, nas tuas consolações recrearam a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha. O qual foge o mal por uma lei? Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, Deus é a rocha do meu refúgio. Se você puder olhar aqui, 10 de setembro de 21, 2 horas. Para resumir, eu recebi, eu falei assim, o mundo tá avesso e eu preciso falar que Deus existe agora, não entendo muita coisa, me alimento um pouquinho diariamente, mas nessa hora eu liguei pra minha mulher e falei assim, manda mais problema, eu tô pronto e meu sócio tá aqui. Eita Deus. Arrepiando, né? Beleza, isso foi sexta. Na quinta-feira eu tive uma situação que tinha que ser defendida, que não é a situação da senhora, que era muito dinheiro. Ficou quase zero. Eu nem pedi, eu nem lembrava. E na outra sexta, aquele negócio do Banco do Brasil, me chamaram para um acordo que eu também não buscava, porque eu vinha pagando todo o endividamento de banco e esse último eu ia pagando depois. Eu sei. Como eu honrei 21 anos até hoje minhas coisas e peço a Deus que eu continue honrando, eu ia honrar o Banco do Brasil. Só que me propuseram um negócio só de Banco do Brasil, o desconto foi 220 mil. Nossa. Então, Deus empurrou com os 2 pés. E aí eu fiquei com esse compromisso, eu
Desculpa até que eu demorei aí. Não, tranquilo. E é interessante você falar exatamente desse teu testemunho, dessa situação, porque a palavra que eu li, ela falava de um reinado que estava passando por muitos problemas, e quando o profeta chegou para o rei, falou assim: ainda hoje você terá fartura. E uma pessoa desconfiou, mas o rei recebeu. E aconteceu toda essa história que eu falei do leproso, que foi e tal, e quando a multidão foi receber os despojos e voltaram, eles estavam com fartura. Aconteceu o quê? Muito parecido com o que você falou. O problema estava ali, acontecendo. Na hora que o rei recebeu a palavra do profeta e acreditou, os problemas se transformaram em bênção. Total. E quando se falava dos leprosos que não eram aceitos, que poderiam simplesmente deixar o povo para lá, eles voltaram e ainda assim entregaram para o povo. Você poderia trocar o mal por mal, uma situação, mas você trocou o mal por bem. Isso. Porque a partir do momento que você deixa aquela pessoa que te faz mal e não se vinga dela, você está trocando por bem, porque ela merecia que você revidasse e você não revidou. E isso transformou a tua situação. Sim. E esses acordos, essas coisas, é como se fosse aquela situação dos leprosos ali. Foi Deus colocando o exército pra lá e te dando a bênção. Eu fico, assim, eu amo testemunhos e eu fiquei arrepiada aqui. Não foi do frio, foi arrepiada da história dessa virada. E, Alexandre, você, fora tudo isso, assim, foi muito impactante essa história. Se você pudesse resumir esses 21 anos, eu vou dizer assim, olha, durante esses 21 anos eu posso, não dá para traduzir uma palavra, obviamente, mas eu posso resumir que a minha história com a DLT e vice-versa, a DLT comigo, ela se resume a, por exemplo, resiliência, enfim, o que é que ela poderia ser resumida? A tua história com a DLT. Precisa ser uma palavra? Não precisa ser uma palavra, pode ser um resumo eu acho que a escolha de não desistir e de fazer tudo com muito bom gosto, né, assim... Não é bom gosto na escolha de tecido, de nada, não é isso. Tudo muito com amor, né? E o amor não é só sobre a peça, é sobre a paciência para ouvir uma crítica, às vezes mais dura, às vezes até infundada. É saber ouvir as pessoas que colaboram com você. Não é uma luta, né? A gente é todo imperfeito, mas aí toda hora você luta. Então, eu gosto muito de uma frase, né, que eu vi lá do Olavo, que é o seguinte, e cada um que tira suas conclusões, mas é quem dura mais, vence. Quem dura mais, vence. Então, eu acho que isso resume muito. Perfeito. E fazer o certo sempre. Porque a colheita, ela pode tardar, mas ela vem. Ela vem, é verdade. Né? E, Alexandre, se você fosse dar um conselho agora para quem está tentando, está querendo começar a empreender qualquer coisa, não precisa ser especificamente roupa masculina, mas um empresário. Eu achei legal quando você disse que você mudou de empreendedor para empresário, né? Porque isso aí só acontece com maturidade, né? Com caminho. Não dá para você, vou fazer um curso para virar empresário. Não existe isso. Você vai se transformando. Mas se você fosse dar um conselho para quem quer começar agora um negócio, começar a trabalhar, qualquer área que seja, alguns conselhos, quais seriam? Primeiro, coragem, né? Para tomar essa atitude, porque muitas vezes ela tem uma comodidade de uma segurança, uma falsa segurança que a gente não sabe até quando, né? Então, é preciso muita coragem para enfrentar, né? Eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Eu acho que quando você faz as coisas certas, você constrói ao longo do tempo credibilidade, né? O trato com todo mundo é muito importante, cara. Podem chamar você de idiota, mas todo mundo de algum jeito vai olhar pra você com mais carinho, com mais cuidado, entendeu? É todo mundo, eu sou assim, eu sou assado e não sei o que. Não, cara. Você não precisa ser assim. Seja assim sozinho. Com os outros você precisa ter cuidado, ter respeito, né? O que eu, por exemplo, pensando aqui, o que eu podia ter adiantado do meu processo, que eu tivesse sofrido menos, né? Eu sempre forcei muito a barra, né? Respeitando os parceiros, sem ficar machucando os outros financeiramente, mas eu podia ter feito um pouco mais da gestão do meu caixa, né? Paguei muito juro, tô pagando menos hoje, mas paguei muito. Não tem uma fórmula ideal, né? Não tem uma fórmula ideal, mas eu só acredito com muito trabalho e com muita persistência, né?
quando você fala assim dessa mudança de gestor, de empreendedor para empresário, eu até acho que hoje a internet ela ajuda muito, né? Então eu passo, depois da pandemia, assim, eu penso hoje que eu tô começando um negócio. Eu tô ouvindo muita gente, tem um monte de gente que conta um pouquinho de lorota, mas entrega muito também. Então, eu acho que o empreendedor de hoje, ele tem que sofrer menos um pouquinho, porque ele recebe muita coisa, muita informação, né? É verdade. Então, eu acho que a gente tinha menos informação. Então, tá meio vago, os conselhos meio misturados, mas... Não, mas deu pra entender. Deu pra sentir que é ter coragem, né? Se puder ir com Deus... Amém, é verdade. Aí é mais fácil. Ter ele como sócio, né? Adorei quando você falou, pode ir que meu sócio tá comigo. Eu gostei demais dessa parte, porque ele é. E ele é acho que é o único sócio que não pede lucro. Ele deixa o lucro na sua mão, né? Exatamente. Ele só quer nos abençoar. Pois, Alexandre, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença. Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais da DLT, deixar como vocês podem encontrar a marca. Você agora tem um momento para falar um pouco da empresa, se quiser fazer algum tipo de pitch, alguma coisa assim, fica à vontade. Mas desde já eu te agradeço pela sua presença. E foi muito enriquecedor. Foi muito enriquecedor para mim ouvir a sua história e principalmente de ouvir que ela está embasada em coisas sérias. Isso. Não é uma empresa que cresceu em cima de ninguém, ela cresceu com bases sólidas. Eu fico enriquecida com isso. Bom. Já gostei muito da Ceissa, agradeço a Ceissa aqui. Ceissa, muito obrigada por ter indicado seu irmão. E entendo o porquê que eu gosto tanto da Ceissa, porque eu gosto tanto, porque assim, aquilo que eu busco é a verdade. Eu busco muito Deus, eu busco muito fazer a vontade de Deus, eu busco muito ser representante dele. Obviamente a gente erra, mas a gente procura ser. Então, naturalmente, a gente acaba se atraindo e chegando perto de pessoas com o mesmo objetivo. E eu entendo o porquê que eu me atraí tanto pela loja SEI, porque eu conheci a Ceissa, porque você está aqui na frente. Agradeço a Deus e muito obrigada pela sua presença. Legal. Eu agradeço também. Eu vim aqui de bate-pronto, né? Não te conhecer direitinho ainda. A gente não tinha nem trocado ideia, mas eu acho... Eu hoje já falei sobre isso. O Papai do Céu foi tão bom pra mim que o que eu puder falar pra contribuir pra uma pessoa, eu tô dando e tô achando bom. Então a minha sala lá tá aberta pra qualquer pessoa, sabe? Hoje eu tava... depois corta isso, né? Foi mal, foi ridículo. Desculpa. Mas assim, Deus foi muito bom. Então, a gente... me perdi total. Desculpa. Só agradece. Vou agradecer só. Pronto. Porque eu quis falar uma coisa e não veio. Tranquilo. Não, eu agradeço muito, né, a oportunidade. Agradeço o cuidado. Se sinta convidada a conhecer nosso QG, tomar um café com a gente. É um lugar que a gente abre todo dia, independente se a gente tem um interesse comercial ou não, isso é o mínimo. O máximo é a gente devolver um pouquinho do que Deus nos dá. Era isso que eu queria te falar. Perfeito. Então, conte com a gente, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, o podcast Marca Talks vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas aqui no YouTube e também no Instagram. Fica ligado que com certeza virão outras histórias, mas eu estou engrandecida por essa história que nós tivemos hoje.